Então, né, vamos agora te fazer uma videoaula rapidinho, bem tranquila, sobre a nossa grandíssima pré-história. Mas aí tu me pergunta, Lucas, mas o que é pré-história? O ser humano andava com um dinossauro? Não. Na verdade, os Flintstones são a pura representação cartoon. O ser humano não chegou a andar com os dinossauros lado a lado. Aqui na pré-história, ela vai literalmente anteceder os primeiros resquícios reais de história que temos, que é o quê? Que é o meio de produção asiático pelas nossas antigas civilizações, bem antigas de 3.000, 4.000 anos atrás, que vieram subsequentes da idade dos metais, tá bom? Mas, como diria o Jack Stripador, vamos por partes, tá? Aqui que a gente precisa saber, Paleolítico. Primeiro período que realmente interessa a gente é estudar da pré-história é o Paleolítico. Como é que eu vou lembrar, Lucas? Aqui ó, P. Pega o P de primeiro, Paleolítico. Cara, aconteceu há tempo pra caralho. Aconteceu há 4 milhões de anos atrás, até 10 mil. Entende? Então a gente pode ver que isso aqui, o ser humano ele teve tempo suficiente de conseguir melhorar. Tá? O ser humano teve que melhorar em algum sentido. Né? Porra, 4 milhões de anos o cara tem que aprender, né? Aqui nós temos algumas características dos paleolíticos, ó. Eles eram selvagens. Aí tu me fala, Lucas, como assim a gente era selvagem? Cara, a gente pode descrever essa selvageria como ser humano quase que instintivo, entendeu? E saindo dessa virtude instintiva para conseguir ter o nosso pensamento crítico, entendeu? O ser humano a gente pode considerar como o único animal que pensa o porquê das coisas. Interessante, né? Enquanto os outros agem por instinto, nós não agimos. Porém, essa selvageria aqui faz com que o ser humano pareça com um animal. Curioso isso, né? Então, subsequente aqui nas características, eles eram nômades. Mas o que é nômade? Cara, vamos fazer um exemplo aqui legal, tá? Nômade é o cara que não fica num lugar. O cara não consegue se estabelecer num lugar, ele não pode ficar. Ou seja, bateu noite, esfriou, fez inverno, outono, fudeu, vamos correr que a gente vai morrer. Vai morrer de frio, né, meu? A gente pode, inclusive, fazer uma analogia com o período paleolítico. Quem aí já jogou Minecraft? Como é que são os 2 ou 3 primeiros dias do Minecraft? Tu para e minera tudo? Não, tu vai pegando uma árvore aqui, uma fruta ali, tu vai matando quem tu consegue matar. E aí aqui, é que nem Minecraft, a gente é nômade, tá? Aqui a gente tem um culto aos mortos, que seria um pequeno resquício, né? A gente começa a ter a base do que depois vai se solidificar o quê? Uma religião, uma cultura, uma coisa mais especial, entendeu? Aqui a gente tem a humanização, que o que é a humanização? Cara, é o ser humano se tornando, entre aspas, ser humano normal. A gente começa a pensar, como eu já tinha dito. A gente começa a se estabelecer no mundo como nós mesmos, não como apenas outras criaturas, mas a gente começa a ter características mais parecidas com atuais do que antigamente, entendeu? Predação. O que é predação? O ser humano não sabia criar bicho. É que nem Minecraft, cara. Tu inicia no jogo, tu não vai criar bicho. Tu precisa comer. Só que tu não tem a capacidade ainda de fazer 2 bichos se reproduzir. Tu não tem esse conhecimento. Na tua cabeça, tu não vai pensar, caralho, porra, eu vou fazer os 2 bichos criar pra comer daqui 1 ano. Não. Não é assim que funciona. A galera então saía aqui com tacape, pedaço de pau, um monte de coisa. Ia lá e desceu o cacete nos bichos. Tá? Aqui a linguagem, a gente ainda tinha a gente teve um surgimento de uma linguagem oral, né, que é Uga Uga. Tô brincando, não é assim, só uma piadinha, tá? Também não preciso nem dizer que o ser humano nesse período nós tivemos uma revolução, nós fizemos uma coisa, descobrimos uma coisa foda, que foi literalmente o que impulsionou. A gente ficou 4 milhões de anos para descobrir isso, que é o quê? Ó, o que é isso aqui? Eu não sei escrever direito no Photoshop, minha letra fica uma bela de uma bosta. Mas essa aqui, ó. O fogo.
O que nos proporcionou a evoluir foi o fogo. Quando o ser humano notou que a gente não podia mais, que a gente poderia não só comer carne crua para morrer cedo e rápido, mas que a gente poderia comer uma carne bem feita que demoraria mais mas uma carne que demoraria mais para ficar podre, para apodrecer, a gente poderia se aquecer e tudo que o fogo conseguia fazer pra gente, né? Magia simpática. Ah, o que é magia simpática? A gente tem resquícios, cara, que tem imagens, tá, que são desenhadas em paredes, caverna, que conseguiram se manter durante todo esse tempo, que esse povo, né, os paleolíticos, eles literalmente pintavam um bicho de vermelho. Pra quê? Pra ter sorte na hora de matar. Tá, mas por que é simpático? Cara, a gente chama de simpática porque é uma coisa que eles não tinham comprovação, fizeram uma vez, deu certo e foram fazendo. Entendeu? É uma simpatia, cara. Por que o teu tio usa aquele uniforme do Grêmio desgastado lá de 80? Por que ele usa em todo jogo? É uma simpatia. Pra ele, se ele usar aquilo ali, ele vai ganhar o jogo, entendeu? Não tem comprovação. Eles fazem só pra conseguir ter sorte, né? Aquela coisa mais psicológica. O que também, junto com o culto aos mortos, seria um indício do que depois, posteriormente, ia virar uma religião, um pensamento um pouco maior sobre esse lado, sobre esse meio. E claro, pesquisadores um dia iam nos perguntar quando que esse povo veio para as Américas. Ai, meu Deus do céu, é agora que a gente vai entrar numa coisa que pouca gente consegue se ligar, tá? Então, nesse período aqui, mais ou menos, a gente conseguiu ter o nosso povoamento na América, tá? Essa galera veio de navegação, fazer aquelas canoinhas, sabe? Vinham pra cá. Só que é o seguinte, eles vêm pra cá, pras Américas, em uma transição que é entre o período paleolítico e entre o período neolítico, que vai ser o subsequente que eu vou explicar agora. Eles vêm no que chamam de mesolítico. Que para você que está estudando, pensa meso, vai no meio, e o que teve de especial é uma transição do paleolítico para o neolítico, e o que mais teve em especial foram essas navegaçõezinhas para conseguir povoar a América. Aí tu me fala, tá, então tem alguma teoria sobre isso? Algum pesquisador fez? Sim, fizeram. Clovis? Mas que porra é um Clovis? Então, Clovis é um pesquisador norte-americano que encontrou vestígios de que o ser humano teria vindo para as Américas 10 mil anos atrás. De 10 mil anos. Né? E isso foi aceito durante muito tempo. Até que o brasileiro, né, que tem que meter a mão em tudo, viu e falou, cara, eu acho que foi mais tempo, né? 10 mil anos, né? Não é tanto tempo assim. Aí nós nos reunimos com pesquisadores de outras partes do mundo e nós pensamos, vamos derrubar essa teoria do Clovis, né? E nós literalmente descobrimos que nós temos um sítio arqueológico e que o ser humano, olha só, de que o ser humano poderia ter vindo para as Américas há 60 mil anos atrás. É uma coisa que o Clovis poderia ficar meio incomodado, né? Porra, 10 mil para 60 mil é 50 mil anos, é muita coisa. Mas é real. Então, nós temos aqui a teoria chamada depois de pré-Clovis, tá? Porque ela antecederia do Clovis, porque ela tem mais tempo. Desculpa, ela teria menos tempo como teoria. Porém, ela, em relação à da Clovis, ela viria bem antes de que o ser humano chegou na América há 60 mil anos atrás. Né? Porque nós temos literalmente um sítio arqueológico no Piauí de 60 mil anos atrás, aproximadamente, vamos lembrar. E tu me fala, tá, cara, mas de onde é que o ser humano veio? Na teoria do Clovis, só dele sozinha, o ser humano teria vindo da Sibéria. Principalmente da Sibéria, tá? Da Sibéria, o ser humano teria vindo para as Américas e ter vindo para lá na América do Norte. No período pré-Clovis, desculpa, na teoria pré-Clovis, aí é uma putaria, que diz que o ser humano veio da Oceania, tá? Da Oceania. Nossa, minha letra aqui é uma coisa que eu não consigo descrever o quão bosta ela é. Mas olha só, eu vou fazer aqui que parece que é melhor, tá? O ser humano teria vindo da Oceania,
da Ásia e inclusive da África. E África. Calma aí. E África. Né? Que agora aqui não é mais 3 lugares, mas 3 continentes. Para formar o que a gente conhece aqui como a nossa teoria pré-Clovis, né? Em resumo, é tudo isso. E aí, como eu falei, a gente passa pelo período mesolítico, que a gente começa a evoluir mais, né? O ser humano ele tem que se evoluir. Porra, o ser humano já tá aqui há 4 milhões de anos. A gente, porra, descobrimos fogo, caralho. Vamos conseguir comer, entendeu? Vamos conseguir comer. E aí tem o período neolítico, que é onde o ser humano, nós como espécie, olha só que bonito. Nós como espécie descobrimos isso há 10 mil, até 5 anos atrás, tá? Cara, aqui a gente pode descrever como a tua semana seguinte em Minecraft. Iniciou Minecraft, deu uma semana no jogo, boom. Caralho. Nós não somos mais selvagens. Somos até certo ponto ainda. Porém, nós reconhecemos que nós, de certa forma, somos diferentes dos outros. Agora a gente começa a ter uma atitude bárbara, né? Que nós fazemos parte da natureza ainda, mas conhecemos que a gente começa a fazer parte de uma coisa diferente. Que nós fazemos parte de uma espécie diferente. Que nós pensamos de uma maneira diferente do que os outros animais. E aqui, cara, aqui, meu Deus, que delícia. Olha só que legal. Ser humano descobriu que bicho fode. Como assim, cara? Um dia um ser humano tava... A gente tava ali olhando os bichos, né? Decidiu não matar, sei lá, viu 2 bichos ali, um macho, uma fêmea, e falou, cara, se a gente transa e tem filho, e os bichos estão transando e tendo filho, e se a gente pegar 4 machos e 4 fêmeas, deixar num lugar fechado, será que eles transam, hein? Será que... Porque é o seguinte, ó, 4 machos, 4 fêmeas, tá? Cada um vai lá, vai carcar no outro, a gente vai ter o quê? 4 filhotes. Né? Ou mais, dependendo. Só que o bicho vai viver mais, então a gente pode ficar tendo carne infinita. Aí o ser humano falou, caralho, que é foda. É que a gente começou a desenvolver nossa agropecuária e também a agricultura. O ser humano descobriu que semente não nasce do nada, né? A gente descobriu que semente nasce do chão. E que a gente tem que plantar um bagulho que o ser humano falou, caralho, a gente não precisa mais morrer de fome e caçar. O que é mais fácil? Tu sair pra caçar uma carne de um bicho velho, que tu nem sabe se vai ser gostosa ou não, ou caçar um bicho novinho de 2 anos, hein? Aquela chuleta gostosa, tu escolheu o pedaço. Nossa, tu escolheu o pedaço. Então vamos aqui na agropecuária. Como eu falei, agora que a gente começa a descobrir que pau, que se a gente meter um tronco na água, navega, né? Porque vai boiar, a gente vai conseguir andar de boa. Então aqui também o ser humano conseguiu a navegação, descobriram que, né, dá certo. Sedentarização. O que é sedentarização? O ser humano ficou gordo? Não. Nós deixamos de ser nômades. Puta que pariu. Caralho. Sensacional. O ser humano, resumindo, o que é a sedentarização? No Paleolítico, chegava o inverno, fudeu. No Neolítico, chegou o inverno, tô tranquilo, sei fazer fogo, eu tenho comida, eu tenho colheita, eu vou ficar de boa. Eu não tenho que me preocupar. Então eu tô de boa. O ser humano começou a aprender a fazer cabaninha, começou a fazer casinha, começou a ficar de boa. Tipo, aqui não tem mais problema, entendeu? Quer dizer, ainda tem, mas é bem menor. É mais fácil tu fazer uma casinha de boa e construir ela de novo do que cada vez que der merda tu ter que sair de um lugar e procurar outro. Cultura domênica. Cara, a cultura domênica, a gente pode dizer que foi o que os neolíticos deixaram pra gente. Né? Que é o quê? Cara, se tu procurar, tu vai ver que tem umas casinhas, umas construções que eles faziam, que era literalmente uma pedra, outra pedra no lado, e em cima tem outra pedra. Isso aqui tudo é uma representação, por exemplo, da cultura domênica que eles deixaram pra gente. Em resumo, é isso, não é tão importante assim. Revolução neolítica é tudo isso que eu tô dizendo pra vocês. Foi uma revolução, cara. O ser humano, ele evoluiu num nível absurdo. A gente deixou de ser um animal. Entendem? O ser humano aqui, a gente começa a ter traços realmente de uma civilização.
A gente aqui começa a criar tribinhos e tudo. Caralho, a gente tem cerâmica, velho. A gente tem cerâmica. O ser humano começa a criar cultura. Começa a criar uma religião, a criar um pensamento, a criar uma civilização. Isso aqui é sensacional, cara. Isso aqui é sensacional. Agora que a gente avança para mais perto, aqui a gente está muito próximo já do Egito e tudo. Que é o quê? A idade dos metais, cara. O ser humano começar a descobrir que tem ferro, que tem bronze, que tem cobre, que tem tudo. Aí a gente falou, puta que pariu, aí sim. Se enquanto a gente usava pedra lascada, um monte de coisa, agora a gente tá usando metal, agora a gente tá usando ferro, cara. Tá usando ouro, porra. Tá usando ouro. A gente começa aqui agora. O ser humano, ele tá evoluindo, né? Ele tá crescendo. Tá crescendo, tá crescendo. A gente agora tem uma civilização. Criações de civilizações. Vocês vão ver que todos esses tópicos aqui, ó, todos esses tópicos, eles vão se juntar pelo simples fato do ser humano começar a notar que ficar reunido e junto é melhor do que ficar separado. A gente começa a ter civilização. Como assim civilização? Cara, a gente tinha tribos aqui, uma tribinha ali. A galera foi se unindo, falou, mano, eu tenho, tipo, a minha tribo é especialista em criar animal. Atua em colheita. Se a gente se juntar, a gente vai ter animal e colheita junto. É o dobro, todo mundo vai ser ganhando. Então a galera começou a se juntar, tá ligado? Tanto que, por exemplo, depois a gente vai ter a unificação do Egito, que foi a unificação do Baixo Egito com o Alto Egito para criar o Egito Antigo que a gente conhece. Mas isso aí é um assunto para outro vídeo, tá? Com uma civilização crescendo, cara, a gente precisa comandar essa porra. Mano, imagina a putaria que é. É que nem, por exemplo, o trabalho em grupo. Vamos ser sinceros, né, gente? No trabalho em grupo tem que ter um líder. Sempre que envolver muita gente tem que ter um líder pra conseguir dizer, cara. Pra conseguir ditar o que é e o que não é. Então aqui a gente começa a ter a criação do Estado. Pra conseguir o quê? Pra conseguir dar o direito das pessoas. Pra dizer que roubar é errado, que matar o amiguinho é errado, entendeu? Aqui a gente vai ter uma criação de Estado pra conseguir controlar as pessoas. Tá, mas como é que eu vou dizer que uma lei existe? É uma coisa engraçada, né? Simples. A gente foi lá e inventou o quê? A escrita, porra. A gente vai inventar a escrita. A gente precisa marcar de alguma forma a existência a existência da escrita. A gente precisa de alguma forma dizer que uma lei existe. E qual é a melhor forma de fazer isso se não inventar a escrita? Não é? É. Então inventaram a escrita, inclusive a escrita cuneiforme, que vai vir logo subsequente, que é a principal, que deu origem a tudo e tal. Tá. Mas agora eu preciso. Tá, beleza, eu tenho tudo isso, mas eu quero comprar uma galinha. Eu sou um plantador de feijão, eu quero comprar uma galinha. Como é que eu vou fazer isso? Meu vizinho tem uma galinha e precisa de feijão. Eu tenho feijão e quero uma galinha. Então logo aqui surge o escambo, que vai ser, que vai ser a base da economia. Aqui ainda não é utilizado moeda, ouro, né, para manter um valor. Aqui é usado escambo. Ou seja, se eu tenho, sei lá, 20 potes de feijão, eu posso ir no meu amigo e trocar 20 potes de feijão por uma galinha. Ou se eu vender pele, eu posso dar uma pele em troca de comida. E por aí vai, que vai ser um indício da economia. Agora, tá. Agora a gente tem uma civilização, um estado, uma economia. Ou seja, se eu tenho uma civilização, e se eu tenho um estado, e se eu tenho uma economia, isso não vai atrair a atenção de outros povos? Tipo, porra, eu vou ser uma pinhata. Sabe pinhata de festa mexicana? Porra, é só uma galera com arco e flecha invadir aqui minha cidade, né? Meu estado, roubar tudo que quiser e voltar. Como é que eu vou garantir a proteção dos meus cidadãos? Militarismo. Pessoas treinadas e predestinadas à guerra. Aqui a gente começa a ter o quê? Proteção
desculpa, proteção com militarismo, com inclusive a ideia de poder invadir outros povos e pegar mais estado, mais região e tudo, que é a proteção. Escambo, que é a economia. Escrita, que é a origem das leis. Estado, que é a controlação. Civilização, que vai se manter em crescimento, que vai gerar tudo isso. E tudo isso finaliza em quê? Em uma revolução urbana. O ser humano começa a sair do meio rural e começa a criar cidades. Entenderam? Muito obrigado. Espero que tenham gostado. E até uma próxima. Falou!